Então, eu comecei na orquestra em 1996, quando eu tinha 11 anos de idade, na quinta série. Ah, na verdade, naquela época a orquestra de flautas era um grupo muito humilde ainda, né, muito pequeno, tinha pouquíssimos alunos. Eu me lembro que eu assistia as apresentações da orquestra, do grupo, né, que na época não era orquestra ainda, na época era clube de flautas, né, tinha outros nomes. E eu me lembro que eu gostava muito de assistir o grupo. E na quinta série eu pedi para a professora Cecília para entrar, para fazer parte. Eu pedi para fazer parte da orquestra e a partir de então fiquei 10 anos na orquestra, de 96 a 2005. Pois é, o Vladimir, com certeza, em todos os meus muitos anos de professora, em locais diferentes até, né? Mas o maior tempo de professora é aqui na Escola Vila Lobos. E eu nunca tive um aluno tão diferenciado que nem o Vladimir. O Vladimir, desde o primeiro encontro, chamava atenção por dois motivos. Primeiro, por ele estar num grupo por interesse, né? Porque as crianças vinham para o chamado clube de flauta porque tinham interesse. Então sempre é muito entusiasmo, é muita expectativa, muita curiosidade, porque tu tá te atirando numa coisa nova, né? E o Vlad já me chamava a atenção porque desde o primeiro sério, não se relacionava com quase ninguém, tímido, muito tímido. Então, isso, claro que numa situação dessas, tu tá diante de um grupo de crianças entusiasmadas, né? Vamos fazer, entramos pro grupo de flautas. Entusiasmadas, e ele aparentemente meio à parte disso, então já chamava atenção primeiro por isso, ele já era diferenciado dos demais. E segundo, que ao final da primeira e segunda aula ficava visível para os próprios colegas, mas e muito mais para mim, que estava ali como professora dele, o quanto de genialidade musical que aquele menino tinha. É o nosso grande exemplo do quanto que a música, numa criança com todo esse perfil e com todas as questões familiares que podiam ter levado a este menino a desistir de tudo, inclusive da própria escola, porque tudo parecia que estava jogando contra a vida de estudante, a vida de uma criança, né, na idade do Vladimir, por uma série de questões de perdas, inclusive na sua estrutura familiar, situações difíceis que ele enfrentou. Ele tinha muitas vezes, não sei bem se era alguma coisa mais ligada a algum um sentimento de vergonha, um sentimento, né, de também não querer expor, né, dificuldades que ele tinha, mas eu nunca me dei por vencida, eu de uma maneira sempre mostrando para ele o grande carinho e que eu não tinha e nunca tive intenção de estar à frente da vida dele, não, mas por admirá-lo tanto, né, e por ter sido na minha aula que esse menino se interessou a vir, né. Foi o meu convite que ele aceitou quando eu passava nas salas de aula para integrar esse trabalho de música. Eu me senti e me sinto até hoje um tanto responsável por essa formação do Vladimir, né. Todo esse processo de formação, tudo eu fiz com ele, assim, na verdade, né. Só que o Vladimir era uma pessoa diferenciada, né, porque o talento dele era algo, assim, muito expressivo, sabe. Pra te ter noção, a gente tocava junto, nós fizemos técnico em música juntos, né. Então a gente tinha um grupo de flautas que a gente fazia parte, a gente tocava umas peças super difíceis. Enquanto eu tinha que estudar lá 4 horas, 5 horas, o Vladimir estudava 1 hora e conseguia fazer. Então ele era uma pessoa, e é uma pessoa muito diferenciada. Eu tive a oportunidade de estudar com ele, sabe, e hoje eu sou muito orgulhosa da pessoa que ele é, sabe, não foi nada fácil, a gente estudava em São Leopoldo, assim, tivemos que batalhar muito, assim, por mais que a gente tivesse bolsa, né, tudo que a gente fez, eu fiz o IPA, também foi bolsa 100% que eu consegui, né, por mais que a gente tivesse bolsa, mas tinha toda essa questão de passagem, alimentação, então foi uma batalha muito árdua, assim, ele não tinha um apoio, assim, da família ali, né, tão presente, então, ver a história de vida dele, ver aonde ele chegou é uma coisa que me emociona muito, assim, né, e ter feito parte da vida dele é algo que é muito gratificante, porque ver uma pessoa tão talentosa que nem ele, né, e superar todos os desafios que apareceram no caminho dele, assim, é algo para como a gente tem que realmente acreditar, sabe, nos sonhos, a gente tem que acreditar, batalhar e
e a luta que realmente a gente consegue, assim. Então, na verdade, o Vladimir, para mim, sempre foi um grande desafio, assim, como educadora. E uma motivação única, né? Porque tu vê um menino que tu entregava, assim, entregava as partituras, a proposta que toda aula tinha que ter uma coisa nova, porque senão o desafio não vinha, eles exigiam, né? Música nova hoje tem, oba, feito! E o Vlad olhava, eu ensinava numa vez, e ele já deixava a partitura de lado. Vladimir, eu só olhava ele sério e compenetrado. Ele já não precisava mais, ele já tinha memorizado. E de uma técnica de memorização que nem ele sabia como, mas vinha aquilo nele. Então ele veio para mim, né, para o Clube de Flautas. Ele tinha de 10 para 11 anos de idade, quando ele estudou aqui na Escola Vila Lobos. Depois ele acabou saindo da escola em função de mudança da família, que saiu aqui da Vila Mapa. Foi estudar em outra escola aqui da rede municipal e ele permaneceu sempre como aluno de destaque, foi conquistando um respeito, uma coisa muito linda diante de um grupo de adolescentes. E o Vladimir, dentro desse meio, lá, né, de quando ele entrou, no primeiro, segundo ano, ele já foi imediatamente sendo visto com olhos diferentes pelos colegas, porque todo mundo percebia que aquele menino, ele não estava naquele padrão, assim, né, do convencional das crianças que buscavam oficina e que ficavam mais ou menos tempo. E daí ele nunca mais saiu, porque ele foi progredindo. Ele, quando estava, acho que no segundo ano de flauta, segundo ou terceiro ano de flauta, ou seja, já tinha vencido toda a parte da iniciação, ele aprendeu a tocar teclado ouvindo eu tocando, e eu nem era professora de teclado, eu apenas dava conta de acompanhar com o teclado as melodias que as flautas faziam, e ele olhando os meus dedos e ouvindo o resultado das teclas que eu acionava no teclado, ele aprendeu a tocar sozinho, só me olhando e me ouvindo. Só que isso ele não disse para ninguém. Um dia, num intervalo de aula, num final de aula, um colega vê ele indo pro teclado, no momento em que eu não estava ali junto deles, e ele passa a tocar uma melodia, toda a harmonia de uma melodia, Greensleeves, uma melodia, uma música anônima que a gente, e até hoje usa muito no ensino da flauta doce, muito linda. E quando eu volto, o Vlad sabe tocar teclado. Como assim que o Vlad sabe tocar teclado? Aprendeu com quem? E ele sério não me dizia nada. E aí o colega dizia, ele sabe tocar. Vlad, mostra pra Sora que tu sabe tocar. Não, ele não sabe tocar. E eles falavam sério. E o Vladimir vai pro teclado e toca com as duas mãos. Porque no teclado, né, que é o estudo do piano, na mão esquerda tu toca uma coisa, na mão direita tu toca outra coisa. É diferente, por exemplo, da flauta doce, que tu usa as duas mãos, mas para fazer um único som. Né? Então tu usa, ele é um instrumento melódico. Tu vai usar as duas mãos, dependendo, usa uma só a esquerda, e ali tu faz a digitação nos buraquinhos da flauta doce e tu emite um som. O instrumento harmônico, não. O instrumento harmônico é muito mais informação, é muito mais dado musical. E aí ele botou os 10 dedos no teclado e ele tocou com a mão esquerda, fez os baixos, os graves, a mão direita ele tocou a melodia ao mesmo tempo e ele tocou Greensleeves, do jeito que eu tocava acompanhando, e eu nunca tinha ensinado esse menino. Entendeu? Aí a partir dali, gente, esse menino, ele é o diferenciado, entendeu? Ele tem uma coisa de inteligência musical. O Vlad foi e é uma das pessoas mais doces e mais tímidas que eu já conheci. Mesmo ele sendo um artista com essa grandiosidade que ele tem, ele não mudou na essência, ele continua com aquela sensibilidade, aquela timidez de sempre. A memória mais engraçada que eu tenho no Vlad, a mais divertida, é quando tocava o sinal para que a gente saísse pro intervalo do recreio, e ele saía tocando flauta, ele tocava alguma música e as crianças vinham enlouquecidas, inclusive eu, né? A gente saía enlouquecida atrás dele para ouvir as músicas que ele ia tocar. E ele parecia aquele flautista do conto, tem flautista que hipnotiza os ratos, né? E a gente parecia os ratinhos atrás dele, todo mundo enlouquecido pra ouvir ele tocando. E isso era demais. Assim, a gente tinha uma profunda admiração por ele, e eu ainda tenho, ele é incrível. Esse encontro me gerou profunda gratidão, porque
além de eu encontrar uma grande fonte de inspiração, encontrei alguém que me mostrou e me deu certeza de que sim, que os sonhos podem se tornar realidade. Então, em relação à importância da música no ensino, eu acho talvez o que está faltando é que realmente as escolas contratem profissionais com formação, né? A formação, no caso, é a licenciatura em música, porque ainda tem muitas secretarias municipais de educação que ainda insiste na polivalência, nas artes. E claro, hoje em dia tem a discussão se a música é uma disciplina ou se ela é um conteúdo. Enquanto a gente fica nessa discussão assim, eternamente, a gente esquece que o mais fundamental realmente é ter o professor qualificado, né? E sim, esses profissionais existem, muitos cursos de música foram criados assim, desde 2008 e os profissionais estão por aí, realmente é só as prefeituras abrirem concursos, né? E nesses concursos elas pedirem que seja o profissional capacitado mesmo com essa formação. No meu ver, é isso que realmente falta, né? Onde cidades e escolas que conseguiram esses profissionais estão muito bem servidos e fazendo trabalhos de excelência, assim, mesmo com poucos recursos, né? Porque o recurso, um professor que tem formação, ele sabe conseguir fazer muito com pouco, né? Tendo criatividade, tem muitos trabalhos que se faz com pouco recurso. Tu já conhecia o trabalho da Orquestra Vila Lobos? Sim, eu não tenho um contato tão direto com a Vila Lobos, mas eu já assisti apresentações, conheço muitos amigos que trabalham lá, então realmente aqui em Porto Alegre é uma referência, acho que é difícil alguém não conhecer, assim, na música, essa orquestra, assim, é difícil não ter no mínimo algum contato com ela, né, porque realmente dentre esses projetos é um projeto que funciona muito bem e há bastante tempo, né. Em relação ao Vlad, ele é um exemplo vivo de que a educação em escola pública pode dar certo, né? Ele é um rapaz que ele saiu da periferia de Porto Alegre, hoje ele está na Alemanha, é professor de música. Qual é a tua relação com o Vlad e qual é a importância do Vlad para a música brasileira em geral, erudita, né? Porque sim, a Cecília estava falando que ele é um dos poucos flautistas conhecidos no Brasil, né? Sim, sim. Então, na verdade, eu conhecia ele de nome. Enfim, já sabia quem ele era, enfim, já tinha escutado falar que ele era realmente um flautista excepcional. Quando ele estudou, acho que no Instituto de Artes, a gente não chegou a se cruzar, porque foram períodos um pouco diferentes, então foi uma coincidência esse ano, enfim, que funcionou e que a gente pôde, né, fazer esse trabalho junto, e foi muito bacana, assim, poder confirmar e ver realmente, né, como ele é um músico fantástico, e com esse extra também de ele ter vindo, assim, né, de um projeto desses, o que é muito bacana, porque a gente vê como realmente funciona, assim, como esses projetos fazem esse trabalho com muitas pessoas, nem todo mundo vai se profissionalizar, claro, mas entre muitos sempre aparece alguém que realmente é um talento, um fora de série, né, um fora de série. E como tu mencionaste, é muito significativo, assim, ele está na Alemanha, não só, enfim, ele já estudou lá, já fez os mestrados, então ele já terminou, digamos, a sua parte como estudante na Alemanha, e hoje em dia ele é um profissional na Alemanha. Então ele já virou realmente assim, um músico do mundo, estando no país que é o país mais competitivo de todos para a música erudita. Então, assim, acho que para nós como brasileiros é um orgulho isso, né? A gente poder ter uma pessoa que conseguiu sair daqui e se firmar num país que é referência, competindo com pessoas que já têm um acesso muito mais privilegiado, né? Na orquestra eu pude foi o primeiro contato com a música, eu pude experimentar vários instrumentos, flauta, teclado, violoncelo, né? Lá a gente tem uma vivência muito rica musicalmente falando, muitas apresentações, e aquilo
eu gostava muito, né, de fazer. E eu via que eu tinha um diferencial, porque eu tinha mais facilidade, né, eu tinha muita facilidade, eu aprendia muito rápido. E eu achava que eu poderia, no futuro, seguir nessa carreira. Então, eu decidi fazer faculdade de música. Em 2012, quando eu já tinha concluído a minha graduação na URGS, eu participei de um festival lá em Tatuí, que é o Festival de Música Antiga do Conservatório de Tatuí. Lá estava o professor da Universidade de Música de Stuttgart, e ele assistiu nossas apresentações e deu masterclass. Eu participei da masterclass, ele gostou e me convidou para fazer o teste de admissão para o mestrado em música de câmara. E aí eu fui, fiz a prova, passei e estou lá até hoje. Então, ele está longe, já faz vários anos, ele está na Europa, está radicado em Stuttgart, onde ele já cumpriu 2 mestrados em música, sendo que o segundo foi um orgulho só desse menino. Ele recebeu a nota máxima, ele recebeu o Laurea. Fazia 25 anos na Universidade de Stuttgart que alguém terminando o curso de mestrado em flauta doce, 25 anos que não recebia a Laurea e nota máxima. E o Vladimir recebeu nessa universidade, que é uma das grandes universidades da Alemanha, onde é um país de uma cultura de educação musical das mais sérias que tem. Não é à toa que ele procurou, né, essa universidade. Aliás, ele não procurou, ele foi convidado por o professor de flauta doce, o dono da cátedra de flauta doce dessa universidade, Vladimir, foi convidado por ele. O professor ofereceu a bolsa de estudos integral para ele. O professor queria o Vladimir como aluno em Stuttgart. E dali ele se transformou num excelente educador. O Vladimir é um professor de música fantástico, porque nem sempre um grande instrumentista, um grande músico será um excelente professor. São duas questões bem diferenciadas na aplicação do conhecimento da música, né? E ele sempre foi as duas coisas, muito, muito bem constituídas. Agora que eu já concluí o meu mestrado, na verdade 2 mestrados, eu acabei fazendo música de câmara e depois já ingressei no mestrado em flauta doce. Depois da conclusão desses 2 mestrados, eu consegui vagas em algumas escolas de música e agora eu dou aula em escolas de música, né? São 2 e a partir de outubro eu vou começar a dar aula em outra escola de música. Então eu trabalho dando aulas lá, dou alguns concertos também quando tenho oportunidade, que agora tem alguns pequenos projetos, uma música de câmara com violão, ou com flauta doce, ou com cravo. Sempre tem oportunidade de fazer alguma coisa lá, né? No Brasil é bem difícil viver da música erudita, né? Porque não é muito valorizado também. Porque é algo que não faz parte da nossa cultura ainda. Eu acho que as pessoas não conhecem muito ainda. Eu acho que a gente tem que levar cada vez mais a música erudita pro povo, né? Pra massa, pro povão mesmo. Eu acho que a partir do momento que o povo conhecer mais, quando o povo conhecer mais esse tipo de música, ter mais acesso, né? Eu acho que falta acesso mesmo. Porque eu acho que é cultural, né? Nós fomos colonizados. Então, tudo tudo para nós é mais difícil, né? Se tem uma crise, é muito mais difícil para nós. Na Europa, por exemplo, tem uma crise desde 2008. Mas para nós, isso tudo vai ser muito maior, sempre. E eu acho que é uma questão cultural, né? Nós não temos acesso naturalmente aos meios, à cultura, à arte, ao ambiente. Então, sempre é pior para nós. E o bacana de tudo isso que eu acho é que o Vladimir continua sendo aquele mesmo Vladimir de quando foi meu aluno aos 10, 11 anos. Um menino de um coração maravilhoso, um menino que não se abate pelas adversidades da vida, né? E também não usa essa adversidade como uma forma de pieguice, ou seja, de se colocar como alguém vitimizado. Vladimir nunca foi disso. Ele sempre foi de enfrentar as questões da vida dele e principalmente de aproveitar todas as oportunidades
que foram aparecendo. Agora, nesse ano, no mês de outubro, ele foi convidado a ir a Londres e participou de um projeto lindo de gravação de músicas inéditas de grandes compositoras mulheres esquecidas ao longo do tempo na história da música. Ele foi um dos poucos músicos do mundo inteiro e ele foi escolhido para gravar peças de uma grande compositora. A organizadora desse projeto, ela fez uma pesquisa, né, para descobrir quantas compositoras mulheres existem no mundo. Foi uma questão assim, de curiosidade, né? Foi despertada sua curiosidade. Ela foi em busca desse material e ela encontrou uma enciclopédia com uma lista com 6.000 mulheres compositoras, né? E que nenhuma delas era conhecida por serem mulheres. Então ela selecionou algumas de acordo com o instrumento que cada músico vai tocar, porque precisa também combinar com o instrumento que vai ser gravado, né? E essa série de sonatas que eu vou gravar, ela é para flauta transversa e baixo contínuo, isso. Mas existe uma prática muito comum de nós músicos, que é de transcrever peças de flauta transversa para flauta doce, por exemplo. Muito mais do que de outros instrumentos. Então foi essa a ideia que ela teve, de eu transcrever essas peças para flauta doce. Como ela não encontrou nenhuma obra para flauta doce especificamente, né, dessas compositoras mulheres, então ela sugeriu que eu transcrevesse as peças para flauta transversa, que tem uma sonoridade um pouco mais próxima, né. Bom, o Vladimir eu conheci quando eu era produtora cultural e assessora de imprensa da Unicinos nos anos 2000. Eu acho que foi foi ali em 2002. No inverno de 2002, ele era um dos alunos das Masterclass. Na época ele estava dedicado ao violoncelo e ele foi fazer uma Masterclass de violoncelo no Festival de Inverno, Festival de Música de Inverno da Unicinos. Aí que eu conheci o Vladimir. Depois disso, o tempo passou. Aí eu já pensei, o que eu vou fazer? Fiquei encantada com o trabalho dele para divulgar esse menino, né? Aí, na época, existia aquele caderno RBS Comunidade, na 0 Hora, e eu lembro que eu pedi uma matéria, porque ele era genial, assim, e eles deram a capa do caderno. Era ele na capa desse caderno RBS Comunidade. Depois passou um tempo e eu me tornei assessora de imprensa da Orquestra de Câmara Fundarte, que era da Fundação Municipal de Artes de Montenegro, em parceria com o SESI. Era a Orquestra SESI Fundarte. E um dia a diretora da orquestra me passou a relação dos vencedores do concurso Jovens Solistas que a orquestra fazia. Era para o projeto SESI Catedrais, que percorria o Rio Grande, o estado assim todo, e também tinha concertos na capital. E aí eu li o nome do vencedor de flauta, Vladimir Soares. Daí eu liguei para a diretora da orquestra e fiquei sabendo que era ele. Fiquei super emocionada. Aí ele foi 3 anos consecutivos, assim, aprovado, vencedor do concurso, aplaudido em pé pela banca, super aplaudido sempre pela plateia, quando ele solava, né, os concertos. E daí a gente ficou amigo, a gente sempre se falava. Quando ele viajou para a Europa, nós nos encontramos, almoçamos juntos, conversamos bastante. Depois, quando ele veio a primeira vez ao Brasil, porque eu acho que ele ficou uns 2 anos sem vir. No segundo ano que ele morava lá, que ele veio, a gente também se encontrou para tomar um café. E aí eu pedi para ser a produtora dele. Sugeri, né? Mas como que tu me avisou agora que tu chegaste? Eu queria fazer a tua agenda de concertos aqui. E daí, então, a partir da segunda vez que ele veio aqui, que faz 3 anos, esse é o 3º ano que eu produzo os concertos dele. E divulgo, né? Faço assessoria de imprensa também. E aí, fiquei fazendo e é muito, muito gratificante para mim, porque é importante ver que as pessoas saem de casa para assistir o Vladimir. Isso é muito bom. É um presente também para o produtor cultural. Não é fácil, viu? Mas é recompensa. Eu me sinto super honrada, alegre e
E é um privilégio, porque o Vladimir é genial, ele tem um trabalho diferenciado, ele é super disciplinado, ele é uma pessoa que tinha tudo para não ser para não dar certo. E ele deu certo porque ele teve uma oportunidade. Muitas pessoas não têm oportunidade. Ele teve essa oportunidade. Como ele é disciplinado e tem talento, né? Então ele é um exemplo, é uma referência, é uma pessoa que nos representa fora do país, em qualquer lugar que ele estiver, ele vai nos representar. E é um orgulho para nós que somos brasileiros saber que a gente tem um artista com o diferencial do Vladimir, com o talento, com a disciplina, com a dedicação dele. E ver que ele fica inteiro no palco. Ele é um grande artista, ele é genial. Aí veio o convite da Casa da Música de fazer um recital com baixo contínuo, com o cravista e pianista Fernando Halber. Então a gente preparou, assim, meio que de última hora, um repertório para flauta doce e baixo contínuo. As duas primeiras peças que a gente tocou são do Dario Castello, compositor italiano, no século XVII. É um repertório que não é original para flauta doce, ele foi escrito para violino e baixo contínuo. Então, essa história do Vladimir é uma história muito linda, ela é recheada de muitos desafios, que eu tenho certeza que se esse menino não tivesse tão firme esse propósito e ter se encontrado de uma forma tão intensa e verdadeira com a música, porque eu acho que é isso, o Vlad poderia ter encontrado a música poderia ter aparecido na vida do Vladimir de outra forma, e eu acredito que apareceria de qualquer maneira, né? Devido a essa questão tão dele, assim, né? Esse vínculo, essa genialidade musical que ele tem. Mas a maneira como aconteceu foi uma maneira tão bonita de toda a caminhada dele, que hoje ele é uma grande referência, ele se tornou uma grande referência, e não só no programa da Orquestra Villa-Lobos, nesse nosso projeto de educação musical, mas de muitos outros. Porto-alegrense, da Lomba do Pinheiro, onde iniciou seus estudos aos 11 anos, na Orquestra Villa-Lobos. Vladimir está radicado na Alemanha há 6 anos, onde cursou 2 mestrados na Escola Superior de Música de Stuttgart, tendo recebido Laurea no 2º mestrado, fato que há um quarto de século não ocorria na classe de flauta doce da referida universidade. Atualmente, Vladimir leciona música em escolas regulares da Alemanha e está sendo considerado pela crítica alemã como o Paganini da flauta doce. É com imensa alegria que recebemos vocês hoje aqui no Teatro do Instituto Goethe, no encerramento da turnê RS Brasil 2019, neste concerto que será apresentado por Vladimir e pelo cravista Fernando Halber.